Havendo quórum, declaro aberta a sessão da segunda SDI. TRT da Terceira Região, no dia 4 de agosto de 2006. E, antes de mais nada, gostaria de cumprimentá-los a todos, representantes do Ministério Público, nossos servidores, nossa queridíssima secretária, e fazer um registro com muita satisfação. 3 registros de aniversários. O primeiro do Dr. José Murilo, que recebe aqui os nossos parabéns, com votos de felicidades, muita luz que ele sempre teve, que tudo seja sempre muito, muito bom na sua vida, sempre coroada de felicidade e de prosperidade. Ao desembargador Paulo Chaves, que também receba os nossos parabéns, né, com os mesmos votos de felicidades, prosperidade, muita abundância, muita luz, muita saúde e tudo de bom. E ao desembargador, que não está presente, mas registraremos, depois enviaremos o ofício. Eu não sei se será preciso enviar o ofício para o Zambulinho e para o Paulo Chaves, que estão recebendo pessoalmente, não precisa, efusivamente os nossos abraços. Eu até trouxe aqui o discurso, mas vou deixar. E ao desembargador Luiz Felipe Bosron, também com os mesmos votos de felicidades, e muita luz na vida, no caminho que há de ser sempre iluminado. Com a nossa inteira adesão, senhor presidente. Perfeitamente. Com a adesão de Eu todos. queria só fazer um registro também, que registrasse também, que hoje também é aniversário do... Porque eu sei porque nós aniversariamos no mesmo dia. Doutor Fernando Rios aniversaria hoje. E tem o Obama também, mas o Obama não precisamos mandar ofício para ele, não. Eu telefono para ele mais tarde. Então, que o desembargador Fernando Rios receba os nossos parabéns e Vossa Excelência se fica incumbido de telefonar para o presidente Obama. Mas, hoje é aniversário. No telefonezinho vermelho. Pode deixar que eu converso. Tudo com a adesão do Ministério Público do Trabalho. Bom, então vamos submeter a ata da sessão anterior à apreciação da sessão. Sem objeção, fica aprovada a ata e vamos aos processos, por favor, Marta. Pois não, sala das 13 horas e 30 minutos, sala plenário 1. É o processo número 5 da pauta, ação rescisória 10.340, autora Cocal Cereais Limitada, réu Fábio Correia da Badia. Relatora excelentíssima, juíza Maria Cristina Diniz Caixeta. E revisor desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Processo número 10.340. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de ouvir a decisão, talvez não seja necessária a sustentação. Eu deixo a critério da relatora, se ela não Posso se ler, importar. presidente? Posso ler, sem problema. Perfeitamente. Senhor presidente, eu admito a presente ação rescisória e, no mérito, julgo improcedente os pedidos formulados pela autora. Na mesma oportunidade, por consequência, revogo a liminar anteriormente concedida na medida cautelar preparatória número 10.221.48/2014, devendo a execução que se processa nos autos da ação trabalhista número 1809/2010, retomar o seu curso normal. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios no valor correspondente ao percentual de 10% do valor dado à causa em favor do advogado do réu. O depósito prévio deve ser revertido em favor do réu nos termos do artigo 494 do CPC. Custas pela autora no valor de R$ 4.561,13, calculadas à razão de 2% sobre o valor atribuído à causa, R$ 228.056,69. Determino ainda a Secretaria juntada dessa decisão, nos autos da medida cautelar 10.221,
bem como, em seguida, a imediata comunicação ao juiz da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia pelas vias de praxe para os fins de direito. Pois não. A doutora está falando pelo autor, não é isso? Sim, Tem a pela palavra. empresa Cocal. Tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais desembargadores, representante do Ministério Público e colegas aqui presentes. Com todo respeito à decisão proferida nesta ação rescisória, não é esse o entendimento desta reclamada. Aliás, o motivo da sustentação oral presencial é justamente para mostrar a indignação da empresa com relação à decisão que foi proferida. Trata-se, então, de uma ação rescisória que pretende rescindir uma decisão que reconheceu o vínculo empregatício de um chapa, uma pessoa que prestava serviços esporádicos à empresa e que, no momento da fase de execução do processo, na verdade, houve o reconhecimento, então, do vínculo empregatício por 4 anos e o reconhecimento de uma jornada superior a 12 horas diárias. E no momento da fase de execução, quando a empresa foi, então, intimada a pagar, na época, os 220 mil a que foi condenada, além dos 16 mil de depósitos recursais que o reclamante já havia resgatado, ele também apresentou a CTPS, somente nessa oportunidade, para que fosse feito, então, o registro do vínculo reconhecido. Foi quando, então, a reclamada se surpreendeu ao ver que, no período de vínculo reconhecido, havia registros de outras empresas. No período de abril de 2006 a janeiro de 2007, Lagoinha Agroindústria, e julho de 2007 a novembro de 2007. Uma empresa que está localizada na cidade de Canápolis, a 125 quilômetros da cidade de Uberlândia, onde foi reconhecido o vínculo com a Cocal. A carteira de trabalho não foi apresentada no processo, somente nesse momento na fase de execução. E aí, com o ajuizamento da ação rescisória, o que se viu foi que o reclamante mudou a versão. Ele passou, então, a dizer que o trabalho para a Cocal ocorria no período noturno, quando a inicial frisava que era no período diurno, via de regra. As testemunhas que foram ouvidas nesta ação rescisória também foram contraditórias em seus depoimentos, mostrando que, apesar do registro com a Lagoinha, sendo empregado da Lagoinha, essa empresa precisava do trabalho dele cerca de 3 meses por ano, no período de safra, mas que na entre-safra, quando a demanda do trabalho reduzia, a Lagoinha o liberava para prestar serviços a outras empresas. Esse discurso, por si só, confirma a tese da defesa na reclamação trabalhista, de que o trabalho era eventual. Porque não podemos admitir que um empregador libere o seu funcionário, utilize da força de trabalho apenas por 3 meses e depois, numa queda da demanda, libere ele para trabalhar para outras empresas. Portanto, excelências, toda a prova constituída nos autos, todos os relatos e depoimentos levam à conclusão de que, na verdade, se tratava de um chapa que prestava serviços esporádicos à empresa Cocal, que omitiu uma CTPS durante a fase de conhecimento da reclamação trabalhista, arguiu uma jornada de trabalho que é incompatível com a condição de trabalhar ao mesmo tempo para 2 empresas. Ainda mais quando essa outra empresa está localizada a 125 quilômetros da cidade em que foi reconhecido o vínculo. Além disso, as RPAs juntadas pela empresa mostram que, na verdade, ele prestava serviços 3 vezes no mês, 4 vezes no mês, o que leva a crer que ele prestava serviços para a Cocal nos seus momentos de folga do emprego que tinha com a Lagoinha. Ao meu ver, a má-fé, o dolo, a intenção realmente de obter vantagem ilícita está nítida nesse processo.
E eu reitero que seja reconsiderada a decisão e para dar provimento à ação rescisória, condenando o reclamante e seu advogado à litigância de má-fé e determinando a devolução dos depósitos recursais, que, aliás, foram levantados no exato dia que houve o despacho, quando a empresa já havia manifestado nos autos a sua surpresa ao ver o vínculo de emprego com outras no período em que houve o reconhecimento com esta empresa. Muito obrigada. Pois não. Eminentes relatoras, Vossa Excelência, fica à vontade para fazer considerações, se pretender, ou não, ou apenas manter a conclusão. Senhor presidente, a questão aqui, para ser bastante sintética e prática na minha decisão, é de aplicação da súmula 410 do COLEN-TST. Não há como reverter a decisão já transitada em julgado por meio dessa ação rescisória. Eu, com a devida vênia, ratifico a leitura da minha proposta de voto. Pois não, eu estou, como revisor, estou inteiramente de acordo e pergunto se há divergência. Vencido o eminente desembargador Ianaco, proclamo que a Egrégia Sessão decidiu nos termos do voto da relatora. Que assim se decide. Obrigada. E ainda na mesma sala, ação rescisória 10.638. Está entrando aqui ainda, tá? Autor Haller Teixeira de Azevedo, réu PCV Banco de Crédito e Varejo S.A. Relator excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Processo número 10.638, número 11 da pauta. 10.638, não está entrando ainda. 10.638. PJE Está na tela já. entrou o senhor aí? Entrou. Aqui. 10.638. São dois advogados inscritos. Indagaria se estão de acordo com a leitura da conclusão para a posterior manifestação. Ilustre presidente, egrégia turma, componentes dela, Sim. os nossos cumprimentos. Gostaria de, primeiro, solicitar a Vossa Excelência uma questão de ordem. Pois não. Nós verificamos aqui agora que, após a abertura de prazo que Vossa Excelência concedeu para a regularização da representação processual, houve a juntada de documentos e não foi concedida ao autor vista desses documentos. Então, coloca a Vossa Excelência esse requerimento. Esses documentos me parece que são referentes à representatividade da parte. Sim. Por isso que não foi concedida vista. É apenas uma mera formalidade para demonstrar a legal, a correta representatividade. Exatamente por isso, Excelência, por já ter sido verificado que estava irregular, agora creio que deveríamos ter visto o documento para termos condições de nos manifestar novamente se permanecer, por algum motivo, a mesma ou outra irregularidade. Pois não, eu não tenho nada contra. Eu posso até retirar de pauta ou adiar, apenas indagando da Egrégia Sessão se concorda com isso, porque agora estamos em colegiado. Sim. Não. Concorda? Então, nós vamos retirar de pauta, conceder vista desses documentos, vai constar da ata, a vista, e Vossa Excelência já está ciente. Perfeitamente. Tá? Qual o prazo que o senhor está concedendo? 5 dias. 5 dias. Muito obrigado. A partir, a ciência é hoje, então, a partir de amanhã é o primeiro dia. Perfeitamente. Não, doutora Lívia, só ia... Senhor presidente, é o seguinte, eu não vejo, evidentemente, que fica a critério de Vossa Excelência, que é o relator, mas eu não vejo razão para tirar o processo de pauta, mesmo porque, no caso, a representatividade do réu. Não é verdade, senhor presidente? E
não há nem revelia na rescisória. Não há revelia na rescisória. Então, não há razão para retirar de pauta. Vossa Excelência concedeu prazo para que a parte comprovasse a sua regular representação e, fazendo isso, Vossa Excelência, como relator, tem toda a legitimidade para entender se foi sanado ou não o vício e aplicar as normas legais cabíveis. Então, eu não vejo razão para retirar de pauta. Eu realmente não eu vi que não havia vício, então eu, por isso, não dei vista. É uma mera questão de... Agora, como a desembargadora Denise levantou esta questão, eu vou, então, indagar do resto do colegiado. Eu não tenho nada contra. Pois não, desembargador Iannato? Determinada o relator entendeu. Está se discutindo a representatividade de uma das partes para participar do processo na forma como está participando, isso interessa juridicamente a parte adversária. A despeito do desenrolar do processo, com ou sem a representatividade, se for o mesmo ou se não for. Se foi concedida oportunidade para uma das partes suprir uma nulidade enxergada pelo relator, a outra parte tem direito de se manifestar até para sustentar uma eventual permanência dessa nulidade. É como eu penso, e se for submetida a voto a matéria, eu voto nesse sentido. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Caminhando para um voto médio, seria o caso de dar vista em sessão e inverter a ordem de apreciação? Quem sabe com isso... Mas ele tem Como é que ele vai ver? Tem laptop disponível para isso? Pode acessar? Seria... Eu não... a concessão, a minha atitude está sendo tomada para que se evite qualquer alegação de nulidade, né? Para que não percamos tempo com melhor um mês do que 2, 3 anos, se for o caso. Já é rescisória. Hein? Já é rescisória. Se anula essa rescisória, quer dizer, dá a vista, que é o autor. Qual que é o problema? Dá a vista, ele fala, manifestou, acabou, morreu o assunto. Exato. Nós julgamos de novo, pronto. Presidente, só uma ponderação que o autor, ele se manifestou espontaneamente nos autos e registrando o protesto e resignação dele por essa concessão, depois de juntar os documentos. Eu acho que com essa manifestação, registrando o protesto, essa abertura de nova vista, ele teve vista espontânea aqui. Por isso que eu entendo também na linha da doutora Denise, e mais por esse argumento que não caberia outra concessão de vista. Ele está aqui o processo no dia 30/6. Depois da juntada dos documentos, ou foi antes? Depois da juntada. A juntada foi no dia 27, o processo, o despacho no dia 21, juntou o 27, e o autor se manifestou no dia 30. 638. Me passou despercebido esse... Então, eu acho que aqui ele já lançou o inconformismo dele com a concessão de par. Por que ele está falando? Por que ele está alegando isso aí? Por isso é que eu acho que o requerimento agora ele é tardio. Não houve manifestação da nossa parte, não, Excelência? Nós, após a determinação de regularização, foi concedido ao réu prazo para regularizar e não houve vistas da juntada desses documentos. Não, mas aqui tem uma petição de Harley Teixeira de Azevedo lançando veemente protesto contra o despacho. Não, o protesto foi contra o despacho, não havia juntada de documento ainda. Bom, a juntada foi essa manifestação antes. É posterior. Então, antes. Mas é uma manifestação sem vista. Foi a petição apenas de protesto. Doutor, o senhor vai ter a vista, eu vou pedir vênia a todos, e como eu sou relator, e sem querer, evidentemente, impor decisão ou
como superposição ao entendimento de cada um dos desembargadores, eu, na condição de relator, vou manter a minha concessão de vista para evitar todo e qualquer tipo de arguição de nulidade posterior. Perfeitamente. Então, eu peço vênia e todas as vênias possíveis e vou agir assim por extrema cautela, apenas por extrema cautela, entendendo perfeitamente o posicionamento da desembargadora Denise, do doutor Carlos, mas para evitar uma possível nulidade, como lembrou o desembargador Zé Murilo, já é rescisória, depois ainda vai anular a rescisória. Então, para evitar tudo isso, eu prefiro retirar de pauta, conceder a vista, que começa a correr a partir de amanhã, de 5 dias, e já ciente o procurador. Incluindo isso na próxima pauta, né? Então, eu não vou retirar de pauta. Adiar para a próxima pauta. Doutora Denise, a senhora... Não, eu estou de acordo, presidente. Eu ressaltei inicialmente que ficaria a critério de Vossa Excelência, foi só uma ponderação. Eu estou sendo apenas, assim, talvez excessivamente cauteloso, mas é comum, não é? Então, fica adiado, doutor. Obrigado, o senhor senhor. tem que estar com vista. Obrigado. Próximo, por Ok, favor. ainda na mesma sala, das 13h30, processo 10.398, ação rescisória 10.398, autora Caixa Econômica Federal, réu Sindicato dos Empregados e Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte Região, relatora excelentíssima juíza Maria Cristina Diniz Caixeta e revisor excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Processo 10.398, o número 8 da pauta. 398. Não, doutora Maria Cristina, o senhor é revisor. 10.398. Da mesma forma, são 2 advogados inscritos, eu indagaria se pretendem ouvir o resultado. Gostaria, senhor presidente, se possível. Gabinete relatora. Pois não, presidente. Rejeito as preliminares arguídas pela defesa e admito a ação rescisória. No mérito, julgo parcialmente procedente os pedidos para com fulcro no artigo 485, inciso 5º do CPC de 73, especificamente por violação direta ao artigo 7º, inciso 26 da Constituição, desconstituir parcialmente o acórdão rescindente proferido pela 4ª turma deste regional nos autos da ação trabalhista 15.2700/2007, oriunda da 28ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte, e em novo julgamento da causa, com fulcro no artigo 494 do CPC de 73, fixar como marco final para reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação a data de 31/8/87. Em consequência, julgo improcedente os pedidos iniciais relativamente aos empregados substituídos admitidos a partir de 1/9/87, data inicial da vigência dos acordos coletivos que estabeleceram a natureza indenizatória para o auxílio alimentação. E ainda por violação aos artigos 128 e 460 caput do CPC de 73, em juízo rescisório, excluir da condenação da referida ação trabalhista subjacente o pagamento dos reflexos do auxílio alimentação em repouso semanais remunerados. Em face do decidido, a liminar anteriormente deferida fica com seus efeitos não apenas confirmados, mas elastecidos, determinando-se a suspensão da execução que se processa na reclamatória matriz 15.2700/2007 a todos os empregados admitidos a partir de 1/9/87, até a decisão definitiva da presente rescisória. Dê ciência com urgência pelas vias de praxe do inteiro teor dessa decisão ao juízo da execução para os fins de direito. Honorários advocatícios pelo réu no importe de 15% sobre o valor atribuído à causa na forma da súmula 219.2 do Colhendo TST em sua nova redação. Custas também pelo réu no importe de R$ 900, calculadas sobre o valor da causa fixado em R$ 45.000. Libere-se autor, após o trânsito julgado, o valor concernente ao depósito prévio. Fala, em primeiro lugar, o advogado do autor. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa grande sessão,
demais desembargadores e subjuízes que acompanhem, ilustre representante do Ministério Público, a Caixa, em requerimento inicial, vem pretender que o brilhante voto da ilustre relatora seja acompanhado pelos demais componentes dessa egrégia sessão. Efetivamente, trata-se de ação coletiva, oral rescindenda, em que foi buscado o caráter salarial do auxílio alimentação. E foi um dos primeiros processos que bateu a essa casa naquele momento. E, nesse caso, quando do julgamento proferido, fixou-se uma data de corte para o caráter salarial do auxílio alimentação que destoa tanto da jurisprudência do TST quanto da jurisprudência dessa própria casa com relação ao tema. Não é nova a questão de que a Caixa, já na celebração do seu primeiro acordo coletivo, que ocorreu no ano de 1987, previu que o auxílio alimentação teria o caráter indenizatório. Logo, para os empregados admitidos após essa data, permissa venia, não se pode aplicar a tese do artigo 468, nem mesmo na súmula 51, item 1, visto que, para tais empregados, já vigia a norma coletiva que previa o caráter indenizatório da parcela. Contudo, no julgamento proferido pela quarta turma, entendeu-se pelo corte quando da adesão da Caixa ao PAT, que nada mais fez do que referendar uma previsão que já havia nas normas coletivas e que já estava assente nos contratos de trabalho dos referidos substituídos. Portanto, a Caixa, inclusive, chama a atenção que o próprio parecer ministerial, o parecer do parquet no presente caso, ele trata a questão de forma correta, contudo, interpretando como se a Caixa pretendesse rescindir a decisão para os empregados admitidos antes de 1987. Efetivamente, não é esse o caso dos autos, porque a Caixa já vem reconhecendo a jurisprudência consolidada do TST contra essa matéria, no sentido de que, para os empregados admitidos antes da vigência da norma coletiva, houve alteração contratual, essa alteração seria lesiva aos contratos de trabalho dos referidos trabalhadores, e essa posição já se acha assente no TST, tanto que essa matéria hoje na Caixa sequer é objeto de recurso ordinário. As ações que prevêem o caráter salarial do auxílio alimentação para quem foi admitido antes de 87, caso haja condenação em primeira instância, a Caixa nem traz mais esses processos ao colhendo TRT, permissa bem. A Caixa chama atenção também com relação às defesas eriçadas pelo réu da presente rescisória, em que afirma que a Caixa estaria pretendendo nova interpretação da norma coletiva, o que seria obstado pela jurisprudência. Permissa venia não é o caso. Não é o caso. Em primeiro lugar, a Caixa chama atenção para o erro de fato. Assente em qual questão? Entendeu-se que, para os substituídos admitidos após 87, teria havido alteração no contrato de trabalho. Questão que não dessume dos autos. Como já havia norma coletiva em vigor, para tais empregados não houve alteração no contrato de trabalho. Portanto, haveria, claro, o erro de fato, no sentido de que considerou-se a existência de uma alteração contratual inexistente. E, por outro lado, não se trata de interpretação da norma coletiva, até porque ela não demanda interpretação. Ela simplesmente declara que o auxílio alimentação pago pela Caixa aos seus empregados é indenizatório. Ou seja, o que houve, na realidade, foi negativa de vigência. Negou-se vigência à norma coletiva e deixou-se de aplicar na sua inteireza, razão pela qual, nos exatos termos do voto da ilustre relatora, houve violação direta e frontal ao artigo 7º, inciso 26. Em complementação, a Caixa chama a atenção para todos os julgados que já foram anexados às suas razões finais, que trazem a questão amplamente pacificada no âmbito da corrente da SDI e, em comprovação até anterior ao julgamento pelo colhendo TST da presente ação, da causa principal, que foi julgada em setembro de 2003. Citamos, trazendo à baila, uma breve ementa de um recurso de revista julgado pelo colhendo TST pela sua primeira turma, em 2009, em que se afirma que a Corte de Origem consignou expressamente que os acordos coletivos instituídos a partir de 87 estipularam a natureza indenizatória do auxílio alimentação.
Desse modo, sendo incontroverso nos autos que a reclamante foi admitida em 1989, durante a vigência de instrumento normativo que afastava o caráter federal da parcela em comento, não há que se falar em violação ao artigo 5º, inciso 36. Há também um acórdão da subseção 2, em que foi dado provimento ao recurso ordinário da Caixa Econômica Federal, julgando procedente ação rescisória com conteúdo semelhante. E há ainda, e talvez o que mais se amolda ao caso concreto, um acórdão da 7ª turma, publicado em 2010, ainda em 2010, ou seja, 3 anos antes do julgamento da presente rescisória, que diz que a iterativa notória e atual jurisprudência dessa Corte é de que o estabelecimento da natureza indenizatória do auxílio alimentação por meio de norma coletiva tem amparo no artigo 7º, 26 da Constituição Federal, devendo ser aplicado ao empregado admitido após a celebração do referido instrumento normativo, no sentido de que os empregados admitidos após o ACT não tiveram alteração contratual. Ou seja, o respeitável voto da ilustre relatora, ele apenas e tão somente está adequando a decisão, ora rescindenda, à jurisprudência já pacificada no TRT e também no TST. No sentido de que viola o artigo 7º, inciso 26, considerar-se ter havido alteração contratual para os empregados da Caixa admitidos após a vigência da norma coletiva, tendo em vista que alteração contratual não houve, já havia norma coletiva aplicável ao contrato de trabalho desde o momento da admissão. Razão pela qual pugna a Caixa para que seja acompanhado pelos demais votantes o brilhante voto de Sua Excelência. Não. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores dessa egrégia segunda sessão, dos representantes do Ministério Público, senhoras e senhores que prestigiam essa sessão de julgamento, embora influa o respeito e a reverência à sólida cultura jurídica da ilustre relatora, o sindicato vem discordar veementemente da proposta de voto, que entende contrária, inclusive, à súmula 192 do Tribunal Superior do Trabalho, na medida em que a competência originária para o conhecimento e o processamento dessa ação rescisória era do Tribunal Superior do Trabalho, o que inviabilizaria até o próprio conhecimento, em razão da impossibilidade jurídica do pedido, né? Uma vez que o acórdão do TST substituiu o acórdão regional, na medida em que a decisão, ao não conhecer o recurso com fundamento na súmula 333, fazendo remissão às súmulas 51, inciso 1 do TST, as orientações jurisprudenciais 133 e 413 do TST, da SDI, do TST, ele automaticamente invadiu o mérito da celeuma, o que tira, evidentemente, desta Corte a possibilidade de rescindir um acórdão de mérito do TST. Então, com as vênias que merece a decisão da ilustre relatora, era o caso de indeferimento da petição inicial. Outro aspecto também processual que deve ser levado em consideração, seria uma outra preliminar de pedido juridicamente impossível, é que essa ação rescisória ela vem fundamentada na vulneração do artigo 114 do Código Civil, sendo que a questão controvertida remonta aos anos de 1987 e 91, quando essa norma sequer vigorava. Então, por conta do princípio da distrição, que em matéria de ação rescisória não admite qualquer tipo de relativização, como preconiza a própria súmula 408 TST, também seria o caso de indeferimento da petição em razão da impossibilidade jurídica do pedido. E o restante, quer dizer, obviamente que não há qualquer erro grave na decisão rescindenda que mereça esse atentado à segurança jurídica que é buscado pela Caixa quando tenta rescindir uma decisão que trouxe uma interpretação totalmente razoável em relação à matéria e que era, inclusive, contemporânea, naquela época, era absolutamente controvertida a questão, né?
Tanto que o acórdão recidendo ele foi publicado no dia 27 de setembro de 2008, enquanto que a questão que foi pacificada, como sustentou aqui com brilhantismo o ilustre advogado, quer dizer, ela passou a integrar os temas de orientação jurisprudencial em 15 de fevereiro de 2012. E na própria defesa são reproduzidos inúmeros acordos, inclusive desse egrégio tribunal, que, evidentemente, demonstram que existia uma controvérsia bastante acirrada naquela época sobre a natureza salarial ou natureza indenizatória do auxílio alimentação em relação aos empregados da Caixa. E a interpretação que foi conferida no acórdão recidendo ela é absolutamente razoável, né? Na medida que ela discute questões relativas à condição mais favorável, são princípios de direito do trabalho que são amplamente respaldados por essa egrégia corte e também pelo próprio TST. Então, não há essa contemporaneidade entre a pacificação da matéria e a própria decisão. Então, nesse sentido, pode-se afirmar, sem medo de errar, que a proposta de voto da ilustre relatora também afronta a súmula 83, incisos 1 e 2 do TST e também, por que não, a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, né? Além disso tudo, quer dizer, tem que se observar que não há, quer dizer, e a própria sustentação oral do advogado que me precedeu deixa muito claro isso, não há ofensa literal e direta de dispositivo de lei. Haveria, na melhor das hipóteses, ofensa reflexa que ensejaria, inclusive, investigação de instrumentos coletivos, instrumentos normativos, o que, sabe-se bem, é totalmente vedado em sede de ação rescisória, segundo a orientação jurisprudencial 25 da segunda seção de dissídios individuais do TST. Há uma necessidade imperiosa de reexame de fatos e provas, na medida em que é necessário investigar também o teor desses instrumentos normativos, é necessário investigar, inclusive, questões de fato que não chegaram a ser abordadas aqui na sustentação oral, mas que foram decisivas no momento do deferimento, como a continuidade do pagamento em espécie, mesmo após a objetivação do auxílio alimentação em acordo coletivo de trabalho, né? Isso foi textualmente discutido no acórdão recidendo, né? Então, por conta disso, também não há que se falar em erro de fato, né? Porque, para que isso ocorra, tem que haver, concomitantemente, inexistência de controvérsia sobre o fato, o que, obviamente, não tem. Além disso, o próprio pronunciamento recidendo ele não pode ingressar na discussão da controvérsia, né? E nesse sentido, a decisão aqui do TRT ela foi bastante detalhada, bastante rigorosa, no sentido de fazer toda essa discussão. Quer dizer, foi uma questão absolutamente controvertida, o que afasta, a não mais poder, a questão do erro de fato, porque foram, sim, confrontados os normativos que regulamentavam esse tema no âmbito da Caixa Econômica Federal, todos eles que remontam a dezembro de 1970, com esses acordos coletivos de trabalho de 1997 em diante, né? Então, quer dizer, resta muito claro, quer dizer, e pela própria sustentação, quando eu estava ouvindo a sustentação, com todo respeito a representante da Caixa, mas parecia realmente que ele estava defendendo o recurso ordinário na ação principal, né? Quer dizer, essa oportunidade já passou, quer dizer, e a ação rescisória ela não pode servir como um substituto de recurso, né? A oportunidade realmente de fazer essa discussão ela se esgotou a partir do momento que houve o trânsito em julgado, a decisão do TST, que, como eu disse antes, substituiu a do TRT. No que se refere especificamente à questão do repouso semanal remunerado, deixar claro também que o que acontece? É outra questão absolutamente controvertida, que não cabe, não comporta a ação rescisória, porque não existe hoje um entendimento, não pode se afirmar que exista hoje um entendimento apaziguado sobre a questão da ultrapetição. Então, não dá simplesmente para examinar a discussão da vulneração aos artigos 128 e 460 do CPC de 1973, sem avaliação também, sem ponderação
com os princípios do direito do trabalho, com os princípios do processo de trabalho, com a disposição do artigo 840 da CLT e, no caso específico, a própria disposição do artigo 7º da Lei 650/49, que aborda a questão do repouso semanal remunerado, né? E, quer dizer, ele, obviamente, como um corolário, como uma consequência lógica do deferimento e do reconhecimento do próprio pedido, né? Então, quer dizer, para que houvesse necessariamente o exame dessa matéria à luz das regras que foram invocadas na ação rescisória, haveria também necessidade de investigar a ofensa a esse artigo 7º da Lei 605/49 e 840 da CLT. E, no mérito, quer dizer, a decisão ela é absolutamente perfeita, a decisão recidenda, quer dizer, ela analisou com critério, com uma interpretação razoável, confrontou as normas internas da Caixa, que inclusive só para concluir, Excelência, inclusive repercutiam esse direito aos aposentados. Então, com base nisso, eu venho requerer primeiro a ilustre relatora que reconsidere o seu voto e os demais integrantes que não conheçam, que julguem improcedente a ação rescisória ou extingam o processo em julgamento de mérito. Eminente relatora. Senhor presidente, eu vou me ater especificamente às questões de ordem processual, só um breve esclarecimento a respeito. Com relação à competência, que gostaria também, antes de entrar no mérito, cumprimentar as sustentações orais, brilhantes advogados, e dizer que, com relação à competência para exame dessa rescisória, foram propostas 3 rescisórias. Uma rescisória foi proposta neste tribunal e o doutor desembargador relator à época entendeu que seria incompetência dessa corte para analisar a questão, extinguiu o processo sem resolução do mérito. A Caixa renovou a ação perante o TST e o TST também entendeu que aquela corte não seria por competência funcional, e sim a competência seria deste tribunal regional. Novamente, extinguiu novamente sem resolução do mérito essa segunda ação, e a Caixa veio novamente ajuizando outra ação aqui agora perante essa corte. E então a questão foi decidida pela Corte Superior, que entendeu pela incompetência funcional, e eu estou aqui por disciplina judiciária, entendendo que este tribunal é competente, aplicando o artigo 678.1, com item 2 da CLT, interpretado à luz da súmula 192, item 2 do colente TST, e artigo 43, inciso 1 do regulamento desta Casa, e rejeitando a arguição de incompetência dessa Corte. Quanto à impossibilidade jurídica do pedido, eu vou fazer sinteticamente dizer que a ação foi proposta e instruída durante a vigência do Código de Processo Civil de 73. Portanto, salvo melhor juízo, será examinada à luz da mencionada lei processual de regência, então em vigor. Quanto ao mérito, presidente, eu ratifico a minha proposta de voto. Pois não. Eu sou o revisor. Senhor presidente, só uma questão de fato. Matéria de fato? É porque, na verdade, essa decisão que a ilustre relatora alude do TST foi uma decisão monocrática, na verdade, quer dizer, que sequer foi enfrentada com recurso cabível a ela. Está vendo, isso não é matéria de fato, isso é questão processual que a relatora já se manifestou a respeito. Então, continuando, eu sou revisor, estou inteiramente de acordo com a eminente relatora. A questão da competência foi exaustivamente apreciada, assim como a questão da impossibilidade jurídica do pedido, que, aliás, ela até ressaltou que aprecia sob a égide do Código de 73, até porque essa figura desapareceu no Código de 2015, tendo em vista, inclusive, que boa parte da doutrina as críticas que boa parte da doutrina faziam a essa figura que se confunde necessariamente com o mérito, embora tenha sido incluída na categoria de condição da ação, categoria criada por Líbano, que depois também se arrependeu, e, na verdade, é mérito. Mas aqui, apreciado sob a égide do Código 73, eu também entendo da mesma forma, e no mérito também sigo integralmente o voto da eminente relatora. E pergunto se há divergência.
Não havendo, eu proclamo que a egrégia sessão decidiu nos termos do voto proferido pela relatora por unanimidade. E assim se decide. Obrigado, boa tarde a todos, bom trabalho. Ainda na mesma sala, ação rescisória 11.119. 11.119. Autor, sindicatos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde de Montes Claros e réu, sindicatos empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas do Estado de Minas Gerais e outros. Relator, excelentíssimo desembargador José Murilo de Moraes. Processo número 11.119. Na mesma sala. 11.119. É o número 16 da pauta. Ele não está entrando. 11.119. Deixa eu achar, hein? É o 16 da pauta. Tem duas opções, quer saber qual está prevalecendo? É o 16 da É o pauta. terceiro da pauta? Não, 16. Ah, 16? É. Ah, claro. Achou? Só tem 3 votos lá. Achei. Temos que tocar a segunda, ela... Falta ele abrir. Não. Ele não está abrindo também para mim. Não, ele não está. Ele não está. O senhor abriu. Abriu. Você está com qual? Dê a palavra. Gostaria de ouvir o voto. Não. Vou deixar a critério do relator. Bom, na verdade aqui é o seguinte, eu fiz um voto com 2 opções, porque essa matéria aqui tem divergência, tanto aqui nessa própria sessão, quanto nas turmas do tribunal, quanto no próprio TST. Em face disso, eu não sabia como que seria a posição aqui adotada, eu fiz 2 opções. Eu não sei qual dessas opções que está tendo mais... não é que tenha mais votação, porque é eletrônico, então já tem votação. Qual que está prevalecendo? Você já sabe, Marcinho, ou não? Eu vi 3 votos que eu tinha visto lá. Aqui Um voto da doutora Denise, do doutor Cláudio, doutor Carlos, lá no doutor Emerson e Vossa Excelência. Né? Só tinha visto só Será preferível... Faz a sustentação que a gente Pode fazer a sustentação. Excelentíssimo senhor desembargador, excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhores desembargadores, demais pessoas aqui presentes. O Sindicato de Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Montes Claros, ele foi criado no ano de 1986. Inclusive, ele foi criado dentro da própria instituição Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros, sendo que, eu diria que praticamente todos os diretores, presidentes do sindicato ao longo da história sempre foram provenientes da Irmandade. A Irmandade vem a ser a Santa Casa de Montes Claros. É uma entidade hospitalar que atende toda a região norte mineira. Então, a atividade preponderante dela sempre foi assistência à saúde. Essa ação rescisória diz respeito a um processo ajuizado pelo sindicato Sindibref, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Filantrópicos, com base estadual. Ao passo que o nosso sindicato ele tem base estritamente municipal. Essa ação só veio ao conhecimento do sindicato após o seu trânsito em julgado, quando fomos comunicados pela empresa Irmandade Nossa Senhora. Até aquele momento a gente não tinha sequer ciência da existência desse feito. Então, era um feito em que se discutia a cobrança de contribuições e aplicação de norma coletiva. E que sequer foi dada oportunidade ao sindicato, que ao longo de mais de 30 anos vem representando essa categoria, sequer foi dada oportunidade a esse sindicato de se manifestar naquele feito. Inclusive, como a gente juntou prova documental, existem inclusive declarações e acordos de cessão de base sindical desse sindicato Sindibref para outros sindicatos e declarações dele não reconhecendo que aquela base municipal de Montes Claros seja dele. Ressaltando, nosso sindicato tem base municipal. Inclusive, esse sindicato Sindibref sequer tem representação em Montes Claros, não tem um local para ser feitas rescisões, enfim. É um sindicato que tem base estadual e sequer atuava na cidade, nunca fez uma assembleia, nunca esteve ali presente. Mas essa é uma questão fática que eu coloco apenas para dar um conhecimento, porque eu acho que a gente deve adequar sempre o direito aos fatos, e não o contrário, né? Então, feita essa explanação fática, o que a gente coloca aí é a questão jurídica.
a eficácia dessa sentença. Como é que ficam os trabalhadores nessa situação? Estão sendo se entender-se pela eficácia dessa sentença, em que o outro sindicato não participou, a empresa teria que fazer dois recolhimentos de contribuições? Como é que ficaria? Já que não se poderia dizer que, que o nosso que os efeitos dessa decisão pudessem abranger o nosso sindicato, uma vez que ele não foi parte do polo ativo, do polo passivo. Então, até por uma questão de eficácia, e aplicando aí o artigo 47 do CPC, antigo, é que eu entendo pelo provimento da ação inicial. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, como eu disse, eu fiz duas opções, mas a minha preferencial, até por questão de prática, questão até prática, porque senão esse sindicato autor fica numa situação meio... Ele já será prejudicado com o que já foi decidido, porque as contribuições não estão sendo mais vertidas para ele. Por outro lado, a própria Santa Casa também fica numa situação, ela não sabe para quem contribuir. Ela fica... Porque se nós entendemos que, pela improcedência da rescisória, por exemplo, os sindicatos terão que discutir entre eles quem seria o responsável quem seria o real representante dessa entidade. Mas, enquanto isso, a coisa está fluindo. Eu acho que uma questão mais lógica e mais econômica até dar pela rescindibilidade que ele seja intimado para participar da lide, que se discute lá e pronto. E a Santa Casa, inclusive, fica só na dela ali, esperando quem é que vai representar. Até para ela é mais tranquilo. Então, por isso, eu vou ler a minha conclusão em relação à primeira opção, que eu acho que seria mais prática na espécie. Então, aqui na primeira, aqui eu digo aqui, ó, eu admito a presente ação rescisória e, no mérito, dou-lhe provimento para desconstituir a sentença rescindenda por violação ao artigo 47 do CPC, antigo, artigo 114 do novo CPC, onde está reconhecendo, leia-se, que reconheceu a legitimidade do primeiro réu, Cint Breve, para representar a segunda réu e mandar de Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros, determinando a citação do autor, CIES, na qualidade de consorte passivo necessário para integrar a lide, concedendo-lhe oportunidade para a apresentação de defesa, seguindo-se a reabertura da instrução processual e prolação de novas sentenças, como se entender de direito. Custas pelos réus no importe 302,31, calculado sobre o valor atribuído à causa de 15.115. Honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa pelos réus em favor do autor. Após o trânsito em julgado, devolve-se o depósito prévio ao autor. Então, esse é o meu voto preferencial. Pois não, eu vou conceder a palavra à eminente desembargadora Denise, tendo em vista a opção que parece que não acompanha. Bem, senhor presidente, eu entendo que aqui, de acordo com a segunda opção do eminente relator, que não seria hipótese de rescisória, os sindicatos deveriam promoverem uma ação específica para a discussão dessa questão e não em sede de ação rescisória. Então, senhor presidente, a questão já está definida, e retornar a uma discussão inicial seria um retardamento, entendo, ao contrário do eminente desembargador relator, que seria uma questão de ordem prática, mas eu entendo que aqui a questão já está sedimentada por uma coisa julgada e isso não impede que, posteriormente, os sindicatos possam discutir a questão da representatividade numa outra demanda específica. Então, nós temos decisões a respeito aqui no tribunal sobre se seria a hipótese ou não de litisconsórcio passivo necessário e entendendo que não seria essa hipótese,
Portanto, eu faço a minha opção pela segunda proposta de voto, que é julgando improcedente a liminar, a rescisória. Pois não. Então, como há entendimento divergente a respeito da primeira ou segunda opção, eu vou colher os votos, não é? Desembargador Paulo Chaves. Primeira opção. Desembargador Milton Tibau. Primeira opção. Eminente juíza Ana Maria. Primeira opção. Perdão, desembargador Ianaco. Vossa Excelência está escondido aí? Primeira opção. Doutora Ana Maria foi pela... Primeira opção. Primeira. Doutor Carlos. A doutora Cristina. Perdão. Primeira opção, presidente. Primeira opção. Doutor Jacé. Primeira opção. Doutor Frederico. Creio que seria o doutor Carlos agora, Excelência. Hein? Sim, doutor Carlos. Estava olhando, tá? Eu vou pedir, Vênia, para mim não é caso a decisão não tem que ser uniforme realmente nesse caso, e eu acompanho também o posicionamento da doutora Denise. Pois não. Segunda opção. Doutor Jacé. Primeira opção, senhor presidente. Doutor Frederico. Primeira opção, Excelência. Doutor Vitor. Primeira opção. Doutor Carlos. Eu proclamo que a turma decidiu nos termos do voto da primeira opção, por maioria, vencidos a desembargadora Denise e o eminente juiz Carlos Roberto Barbosa. Senhor presidente, só para pedir para a senhora secretária, então, para corrigir para mim aí na conclusão, onde está escrito reconhecendo a legitimidade, que se leia que reconheceu a legitimidade. Onde reconhecendo, substitua por que reconheceu. Não pode surgir dúvida aí nessa conclusão. Que reconheceu, né? Aí evita problema. Ok. Agora, o último com sustentação oral. Ainda na mesma sala, na sala das 13h30, ação rescisória 10772, autor Ronaldo Sérgio Salgueiro Duarte, réu Banco do Brasil, relatora excelentíssima juíza Maria Cristina Diniz Caixeta, número 10772, processo número 13 da pauta. São dois advogados. Tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora, egrégio colegiado, ilustre representante do Ministério Público. O meu pai, Dr. Walter Nery Cardoso, havia programado estar aqui. No entanto, recém-operado do joelho, contando atualmente com 82 anos de idade, não obteve autorização médica. Pressentindo isso, cuidou de elaborar memoriais e que a mim coube a incumbência de entregá-los pessoalmente a cada qual de vossas excelências. No memorial foi feita uma síntese do que seria a sustentação oral a ser proferida neste momento. Dito isso, e acreditando estar em vossas excelências em condições de proferir os respectivos votos, espero que o seja no sentido de julgar procedente a presente ação rescisória, fazendo justiça ao autor. Muito obrigado. Pois não. Doutor Marlon, né? Tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, os demais membros da mesa, senhores desembargadores, boa tarde. A questão aqui, antes eu quero trazer uma questão de ordem e fazer referência ao RE 586453, que trata sobre temas de complementação de aposentadoria privada e modulou seus efeitos. Entretanto, nos termos daquele voto, diz o seguinte: em seguida, o tribunal modulou os efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar até o trânsito julgado e correspondente execução todas as causas da espécie que hajam sido sentenciadas até 20 de 2 de 2013.
A questão de ordem aqui, embora não conste até mesmo na defesa do banco, mas é questão de ordem pública, é a discussão da competência dessa justiça especializada, porque, novamente, está trazendo à matéria o tema de complementação, forma de cálculo, qual o estatuto e regras estatutárias a serem aplicadas. Então, primeiro, essa questão de ordem, se deve continuar aqui o julgamento dessa ação rescisória. Está revolvendo coisas que já é da justiça comum. Vencido essa questão de ordem, a questão principal e o mérito eu trago aqui o artigo 460 do CPC antigo ainda, que vigorava na época, o juiz deve decidir nos limites e nos contornos da lide. Na petição inicial do processo originário, em que o autor logrou êxito de hora extra e reflexo dessas horas extras na complementação de aposentadoria, não consta na sua inicial qualquer coisa a respeito de qual regra estatutária a ser aplicada, se deveria obedecer o limite estatutário, o teto estatutário, a média, os cálculos trienais. Isso só foram discutidos na execução. Ora, no título executivo que veio originário do acórdão, diz o seguinte, ele é bem simples, sucinto, sem muitas peço vênia para relatar aqui. E no mérito, por maioria dos votos, deu provimento em parte para julgar a ação parcialmente, condenando o reclamado a pagar ao reclamante 2 horas extras diárias e seus reflexos pleiteados na inicial, inclusive no cálculo da complementação de aposentadoria. Ponto. Ele não detalhou as regras a serem aplicadas, como deveria ser aplicado, se teria que ter limite do teto, ou não deveria observar o quê. Acredito eu, deveria, à época, tempestivamente o reclamante entrar com embargos declaratórios e solicitar ao tribunal que complementasse sua decisão, esclarecesse essas regras estatutárias sobre a complementação de aposentadoria. Isso só veio ser discutido em execução. Ora, na execução, o perito vai buscar a regra estatutária, vai buscar o que está escrito no Estatuto da Previ, que é a lógica primária. A questão é aplicar, obedecer ao teto, não constou do título executivo, realmente ficou uma lacuna que o autor deveria ter sido ventilado naquela ocasião. Então, a matéria ficou preclusa essa situação e, salvo melhor juízo, não se deveria mais discutir aqui no âmbito, no pleito desse tribunal em ação rescisória. Por isso, deve ser negado provimento a essa presente ação. Obrigado. Pois não. Neste relator. Pois não, presidente. Inicialmente, eu acuso o recebimento do memorial, assim como os argumentos da sustentação oral. Rendo minhas homenagens ao Dr. Walter Neri e desejo pronto restabelecimento. Quanto à questão de ordem processual levantada pelo ilustre advogado do banco, quero enfatizar que a questão tratada aqui já é de rescisão de um acordo proferido em agravo de petição, haja um trânsito em julgado de uma decisão e que se pretende rescindir esse acordo. Então, com a devida vênia, sem maiores delongas, entendo que a competência é dessa justiça. Quanto ao mérito da questão, presidente, eu vou me ater sinteticamente à ementa do voto, que eu acho que sintetiza a decisão e a fundamenta no aspecto da proposta de voto. Inexistente patente violação do título executivo judicial constituído no processo matriz subjacente dessa decisão rescindenda, mas exigindo a pretensão rescisória interpretação de coisa julgada daqueles autos, improcedente se mostra o pedido rescisório por aplicação do óbvio previsto na orientação jurisprudencial número 123 da SBDI 1.2 do coleno TST. O que se pretende aqui, na verdade, presidente, é exatamente interpretar o acórdão que, oriundo da turma recursal de Juiz de Fora, que, com precisão, deu a questão deslinde necessário. Ratifico a minha proposta de voto no seguinte sentido. Rejeita a preliminar arguída pela defesa, admita a presente ação rescisória para, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados, custas pelo autor no valor de R$ 200, calculadas à razão de 2% sobre o valor atribuído à causa na inicial, ou seja, R$ 10.000, do qual fica isento. Essa é a minha proposta de voto. Eu estou inteiramente de acordo e pergunto se há divergência.
Não havendo divergência, proclamo que a turma decidiu, perdão, que a sessão decidiu nos termos do voto da eminente relatora por unanimidade. Acabaram os advogados. Eu vou fazer uma proposta para a egrégia sessão e talvez facilite os nossos trabalhos. Nós vamos direto nos criar divergência. Não havendo divergência, posso agir assim? Sim. Todos concordam? Bom, Na minha opinião. então, divergências são quais? Da pauta tem. No 1 da pauta. Nessa sala? Nessa sala, o senhor quer fazer... Não. Vamos. O 16 é divergência? O 16 tinha sustentação, né? Agora Agora é 1. o número 1. Acabou os advogados, é o Não número pode. 1. Número 1 da pauta, 10010. Apresenta divergência aqui. Não sei se não é. É Vero. Número 1 da pauta. Isso. Eminente relator. Senhor presidente, o autor perde a rescisão da respeitável sentença rescindenda, alegando que houve má-fé processual por parte da réu, por ter indicado erroneamente um endereço. Ocorre que em várias ações anteriores tentadas contra a mesma empresa, os processos foram arquivados porque o reclamado, agora autor, não foi encontrado no seu logrador. O juiz, então, na terceira ação, determinou a citação por edital. Então, não se vislumbra a alegada má-fé processual e, portanto, julgo improcedente a ação rescisória e condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da ré, no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa e custas processuais no importe de 2% sobre o valor da causa. Revogo a decisão liminar de suspensão da execução trabalhista. Em síntese, é o voto, senhor presidente. Não, perfeitamente. Eu também estou de acordo, mas vejo que há uma divergência do doutor Ienaco, que tem a palavra, por favor. Erro aconteceu. O endereço foi fornecido de forma incompleta, o que gera uma dúvida de que, de fato, tenha ocorrido a citação no local onde deveria ter ocorrido. O voto relator faz menção a outras ações, mas isso não permite, dentro desses autos, eu presumir de que, se fôssemos ao endereço certo, encontraríamos a reclamada. Então, o voto parte de uma presunção de que isso aconteceria. Em processo, isso não ocorre. Né? Então, em respeito à norma jurídica processual, eu entendo que a sentença deveria ser anulada, sim, para que se procedesse a citação no local correto. Pode ser que, de fato, mas não vai encontrar. Pode ser que não encontre. Mas aí sim ele não vai ser encontrado. Eu não posso presumir, como não vai ser encontrado mesmo, eu não preciso ir lá. É isso que nós estamos fazendo aqui. Pois não. Alguém acompanha a divergência? Tem sido embargador Ienaco. Proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por maioria. E assim se decide. Isso. Vamos ao 4 da pauta. Pois não. É 10287, relator excelentíssimo juiz Frederico. Embargador Paulo Chaves Correia Filho. 10287, 4 da pauta. Eminente relator. 10287? Senhor presidente, a questão aqui é uma anotação inerente à ausência do exame do requerimento de benefício
de justiça gratuita. A falha realmente houve. Se houver consenso, acompanho a anotação deferindo. Qual essa adequação aqui? Não, aqui tinha... tá certo. Eu já fiz aqui a sugestão de conclusão quando eu fiz a divergência também. Então, se Sua Excelência doutor Carlos Barbosa não se incomodar, nós vamos tomá-la emprestada. Sem risco de plágio, Excelência? Não, é bom conferir, tá, Frederico? Porque lá, quando se faz a divergência, ele sugere uma conclusão de voto. Para facilitar, né? Bom para facilitar, tá? Para a nossa secretária. Mas aí confere depois com a secretaria, por favor. Bueno. Bom, mas isso não... Na realidade, não foi uma divergência. É só a né? questão Eu da que fiz a gratuidade da observação. É só a questão da gratuidade da justiça. É sua, né? Não foi Doutora uma Lomar. divergência. Aí o doutor Paulo... Já procedi com a correção. Então, proclamo que a sessão decidiu nos termos do voto do relator, que vai... Fazer a adequação. Que acolheu por unanimidade. E assim se decide. Está muito lenta aqui. Lento demais. Eu já votei ontem, eu já trouxe o meu papel aqui para mim. Eu falei, não quero nem abrir aqui. Não quero saber. Eu votei tudo ontem, hoje eu falei, não quero saber. Eu trouxe o papel. O que está saindo aqui? Não está registrando os votos aí? Eu votei ontem, está saindo amarelo. O meu também está em branco. Próxima divergência agora. Tem uma, não sei se é anotação. Não tem não. 14. Tem 14. Pois é só um negócio, tem um erro na... 14. Eu não sei se é divergência, se é alguma anotação. Eu acho que é na emenda. 14 é só o retificação mesmo. É um erro material. Já foi feito, né, Paulo? Errografia. Já foi? Já foi corrigido. Aqui não há divergência, não. Pronunciamento explícito. Estava aqui. Omitiu a palavra M aqui. Um lapsus calami. Oh, meu Deus. É erro de tradução. Isso aqui é... Próximo é o 17. Soninha. Aqui, ó. 17 da pauta. É o 10, aliás, perdão, é o 11.148. Relator excelente desembargador Luiz Antônio de Paulianac, 17 da pauta, 11.148. Excelente relator. Faz uma homologação de um acordo sem a presença do juiz. Porque o juiz É uma divergência aqui do doutor sala. Carlos Alberto. Poderia? Duas vagas simultaneamente. Você quer se presente. A questão é uma prática corriqueira no nosso tribunal de juiz acumular duas varas. A colega titular da vara, ela estava em uma vinculação no tribunal e um outro colega foi convocado para atuar simultaneamente, que acontece aqui uma prática no nosso tribunal. Agora, eu vou numa questão técnica do CPC, da CLT. O artigo 815, o que ele dispõe? E quando, no caso de uma audiência, se o juiz não comparecer, as partes devem aguardar 15 minutos e, então, poderão, como faculdade, se retirar. Não foi isso que aconteceu. Celebraram um acordo e a parte autora vem falando aqui que, na verdade, ela foi mal orientada, os dois advogados que celebraram o acordo. Então, o que ela está falando exatamente não é a presença do juiz. O problema dela é com o advogado dela. Exatamente isso. Essa faculdade que a lei fala não foi exercida. O acordo foi celebrado, assinado e tornado homólogo. E caminhando para a sessão, e pensando mais no voto do eminente relator do que na minha singela divergência, me veio uma outra coisa à cabeça. O juiz não precisa da presença das partes para homologar acordo.
quantas vezes homologamos acordo por petição? E essa prática que acontece lá realmente existe. Para mim é uma prática, se o tribunal a implementa, válida. Eu, data vênia do eminente relator, eu vou preferir julgar improcedente essa rescisória, porque eu entendo aqui que não houve violação de qualquer preceito legal. Vou indagar em primeiro lugar se alguém acompanha a divergência. Eu acompanho. Então eu vou colher os votos. Acompanho. Eu acompanho o relator. O desembargador Zé Murilo com a divergência. Desembargador Denise com a divergência. Desembargador Paulo. Desembargador Milton. Desembargador, o relator é? É o doutor Ianaco. Então, Divergência do Carlos. doutora Cristina, né? Divergência, Acertei? data vênia. Na ordem? Só uma questão Acertei. de fato. Questão de fato aqui, porque foi levantado aqui pelo Cacá, a forma como aconteceu. Na verdade, a divergência até fala que seria uma alegação. Não é. Está certificado nos autos que o que aconteceu é que, nesse dia, a doutora Sabrina havia se ausentado para participar de uma sessão do tribunal. E o juiz de outra vara foi convocado para cobrir a ausência dela. Isso está certificado. Ele não esteve lá no momento das audiências. Não é aquele caso em que o acordo é homologado na ausência das partes. É o contrário. É um caso em que o acordo foi realizado na ausência do juiz, que só no final do dia simplesmente assinou as atas. Então, a audiência foi realizada sem a presença do juiz. Não foi uma audiência realizada pelo juiz com a ausência das partes. Ele não estava lá e isso caracterizou até um ato simulado. Se é prática do tribunal a realização de ato simulado, isso não torna o ato menos nulo. Menos nulo. Podemos até discutir se os outros são nulos também. Agora, o que aconteceu aqui foi que fingiu-se que o juiz estava presente e não estava. Porque consta na ata que ele estava presente. A ata consta, na presença do juiz. A ata vem registrando. Foi realizada a audiência na presença presidida pelo juiz. E no mesmo processo, mais adiante, tem a certidão. Na verdade, ele não estava e não presidiu a sessão. Isso foi um ato simulado e, no meu entender, não há como afastar essa nulidade só pelo fato de que é uma prática corriqueira no tribunal. Pois não, é por isso que eu acompanho Vossa Excelência, mas vamos respeitar as divergências. Só por causa dessa manifestação do doutor Luiz Antônio, é o seguinte, e se as partes, veja bem, e se as partes lá presentes, o juiz não está presente, o juiz não está presente, não, então nós vamos fazer aqui uma petição de acordo e deixar para ele homologar. Seria válido ou inválido? Isso é outro caso, nós não estamos tratando desse caso. É uma até prática entrar no debate disso aí. por causa da necessidade. O juiz está noutra vara. Se as partes precisarem dele a qualquer momento, pode chamar, como sempre aconteceu. Pode chamar. Tem dúvida? Chama. Por exemplo, nós hoje estamos lá na Central de Conciliação. Nós temos os conciliadores, e os juízes estão lá. Quem faz o acordo são os conciliadores. Quem assina é o juiz. Agora, se precisar da presença do juiz, chama, ele vai lá. Hoje, nós fazemos assim. Você vai falar assim, o acordo constou que quem presidiu foi Beltrano ou Cicrano. Mas, na verdade, quem fez o acordo, que digitou o acordo, etc., e depois levou para o juiz. Se tiver algum problema, chama. Lá, por exemplo, nesse caso, se as partes tivessem algum problema, chamasse o juiz deliberaria. E também eu acho o seguinte, como constou que é presente, porque é uma praxe, mas constou certificado corretamente nos autos que o juiz estava em outra vara e estava acumulando. Entendeu? Então, eu acho assim que isso é uma prática que o tribunal adota para suprir deficiência. Agora, eu não vejo nulidade nisso, porque senão eu vou ter que anular muita coisa. Não vejo nulidade nisso, porque o juiz está lá, se a parte precisar, por qualquer motivo, é só chamar e ele estará presente. Só para esclarecer. E a parte estava devidamente assistida. Pois não. A parte podia falar, o juiz não está aqui, vamos fazer uma petição. Ela mais traz a discussão isso, que teve uma orientação irregular pelo advogado e quer que o juiz intervenha nessa relação dela com o advogado. Por exemplo, essa semana na nossa turma, teve um recurso lá que o doutor Jorge Berg falou, vamos mandar para o OAB. Eu falei, não mandar nada para o OAB. Eu fiquei com dó da advogada. Eu vi que ela não estava fazendo de má fé, ela data vez, ela não sabia nada.
Ela não sabia o que ela estava fazendo. Tanto que ela pediu no recurso a improcedência do recurso. Ela, que era autora, pediu a improcedência do recurso para manter a sentença. Você viu, eu falei, gente, não é possível. Eu fiquei com dó dela e com dó da cliente dela. Até o nosso questão não era nem para conhecer o recurso, mas como nossa orientação lá de sempre conhecer e negar, porque senão o tribunal anula, o TST anula, para não conhecer, eu tenho que conhecer. Então, conhecemos e negamos. Mas aconteceu, está lá. Quer dizer, eu não vou, estou falando com nós aqui, entre nós, também não vou mandar comprar aqui. Não, o que eu vou fazer? Ela é OAB, ela está advogando. Agora, eu fiquei com dó dela, fiquei mesmo com dó dela e fiquei com dó da cliente dela. Como é que faz? Então, é a mesma coisa isso aí. Escolheu um advogado. Se o advogado errou, ela tem que entrar contra o advogado. Aí, né? É a mesma coisa, não. Ambas as posições são defensáveis. E essa aí é no sentido até da simplificação. Uma ocasião, na corregedoria, eu recebi uma coisa que o juiz não estaria presente na audiência, saía toda hora. Né? Quando fui apurar, ele fazia 2 audiências ao mesmo tempo, aliás, na linha da orientação do CNJ. Quanto mais audiência... Ou seja, o acordo era feito, depois ele voltava e assinava. Mas eu votei com Vossa Excelência. Eu também fazia assim. Eu também fazia. Presidente, acho que nós todos... Sempre a gente fazia isso. Se de repente não vamos falar que isso é irregular... Não é questão de que isso não é irregular. aqui... Agora, que a parte esteja sabendo que está acontecendo dessa forma. Não é o que aconteceu aqui. Você mencionou o núcleo de conciliação. A parte sabe que está tratando com um delegado do juiz. Aqui não. Mas veja bem, se a reclamante tivesse sem advogado, aí sim, ela está sem advogado e a outra parte com advogado. Aí perfeitamente. Ela não podia, o juiz está lá para orientá-la. Para mim não faz Agora, diferença. se ela está com advogado que tem poderes para transacionar, o advogado ele tem que saber. Ele é que fala, faço ou não faço. Né? Não, e é bom que se diga que não é uma peculiaridade do TRT3, não. Os demais regionais também fazem assim, a Justiça Federal Comum o faz, a Justiça Estadual também, e há referendo do CNJ para que seja procedida a conciliação dessa forma. Não dessa forma. Com a presença de um conciliador. É diferente, a Justiça Federal age assim. Existe um conciliador que realiza essas audiências de acordo. Não é o que acontece aqui. Nós paramos, não houve então... conciliador, houve a simulação de que o ato ocorria na presença do juiz. Eminente juíza Cristina. A senhora já voltou? Volta. Doutora, sou eu. Já voltou? É que eu hoje estou tão satisfeita. Ela tomou conta da pauta. Eminente juíza Ana Maria. Com a divergência. Juiz Carlos Roberto. É a minha, presidente. É a divergência. A divergência sou eu próprio. É a própria divergência. Juiz Gessé. Com a divergência da TAVEN. Juiz Federico. Toda vez, né, senhor presidente, há inclusive um provimento da Corregedoria Regional recomendando que as partes estejam presentes à audiência para que a gente possa, inclusive, fiscalizar essa manifestação de vontade. Então, eu vou pedir vênia para ficar com a relatoria. Pois não. Com a divergência. Divergência, né? Vencidos. Redator vai ser o doutor Carlos Roberto. Vencidos, eu proclamo que... Relator, os doutores Zé Murilo. Eu não fiz aqui. Ah, já fiz. Aqui já está a minha conclusão, tá? E estou defendendo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Você já pegou aí minha conclusão? Eu só vou te passar depois. Eu vou agregar os fundamentos aqui da... Eu estou com ela aqui. Hein? Ela aqui. Eu estou julgando... Você pegou aí? Improcedente, os pedidos... Já tem aqui. Já tem aqui. Já tem. A turma decidiu. Eu posso adaptar também, Cacá, se você De quiser. acordo com o voto do eminente juiz. Eu não sei porque essa questão tem algumas turmas que falam que quando você pede a relatoria, tem depois uma distribuição a mais. Vem. Eu não sei se Não até... compensa. Então, se você quiser ficar... Então, Eu já ouvi falar os dois. É só uma questão de facilitar o fechamento da sessão, porque senão ela vai ter que esperar você mandar o voto para ela. O doutor Hermes me disse que não existe. Em físico... O quê? Compensação? Porque Vossa Excelência perderia uma relatoria que viria para mim e seria compensado. Doutora, eu acho que isso não tem. Denise está falando que isso é de fato? é de fato.
Eu acho que dispõe da pontuação. É como não se um processo não tivesse havido trabalho naquele processo original. Então, é um trabalho que o relator só para fez e que não é facilitar, porque eu vou entrar de férias Não, segunda. Eu tenho só um instantinho, pressa só um no instantinho. fechamento da pauta depois. Só um Porque instantinho, quando juiz. passa a redação, Carlos ela tem que Alberto. ficar esperando, não é? Vossa Excelência Facilita para você fechar. autor do voto condutor. O voto condutor é o que vai prevalecer. Vossa Excelência será o redator, sem dúvida. Eu não estava de forma nenhuma. Eu posso adaptar o voto. Foi o doutor Ianáco que se dispôs a continuar como relator. Eu continuo como relator, faço adaptação, só para facilitar o fechamento da sessão depois. Está ótimo. Tá ótimo. Posso Então, aproveitar vocês continuam como redatora. essa fundamentação sua aqui, literalmente? Se quiser enriquecer, eu já até fiz a conclusão também. Né? A conclusão pode aproveitar essa mesma. Pois não. Aproveita a conclusão exatamente como ele fez aí. Já Está resolvido. Eu adapto hoje mesmo. Agora, eu, por mim, se tivesse que ficar como redator, porque quando você faz a divergência... É só uma questão prática mesmo. Só uma questão prática O para doutor poder Renato fechar. está se dispondo, né? Ele é muito amável, sobretudo comigo. Não sou amável, não. É que eu vou entrar de férias. E se não fechar de pressa, eu não consigo assinar antes. E essas sessões vão ficar, as coisas vão ficar pendentes depois até setembro. de fora, olhando para o mar. Não, para o mar. E para os Jogos Olímpicos. Essa sala já foi encerrada. Agora só tem mais declaração. Tem mais aqui. Não, mas... Aliás, nós colocamos créditos e... Eu já ofereci para ela um ingresso hoje do Tem não, show excelência. Samuel Rosa convida a banda ela. Eu não vou, já me... Não vou poder. Ele me deu hoje porque ele sabia que eu tinha um compromisso imediato. Não, mas não tem divergência nesses, não. A gente estava no 17. Não tem mais divergência. Não, A outra também não tem, não. a outra não tem declaração. Plantão esse ano. Então, Eu vou ter agora. quanto aos demais processos, não há divergência. Eu troco contigo. Fica Senhor presidente, proclamado. pela ordem. Só um minuto, por favor. Perfeitamente. Eu gostaria só de fazer um registro eu não sei se já foi feito, porque eu não participei da outra sessão e se porventura já o foi, desconsidere, mas se não foi, fica registrado. Queria dar um voto de congratulação ao desembargador Jorge Berck, que recebe no dia 10 agora o título de cidadania honorária de Belo Horizonte. Então, eu gostaria de... O Jorge daqui um dia vai ser prefeito de Belo Horizonte, vai ser governador do estado. Ele agora já está imiscuindo até lá no Galo. Eu já falei com ele, você não fica nem tem um cara lá no Galo, não. Agora daqui a pouco ele vai ser perdendo. E ele é cruzeirense. Não, ele é presidente. Automóvel Clube também é todo mundo. Automóvel Clube, vice-presidente. Então fica feito o registro. E quanto aos demais processos, não havendo divergência, É dele. fica proclamado que o resultado nos termos do voto do eminente relator à unanimidade. Só uma questão de ordem aqui, o que eu achei interessante nesse voto meu aqui, porque eu sou novo aqui na rescisória, então estou aprendendo. Mas achei uma coisa interessante, porque, por exemplo, aqui no caso, o sindicato ganhou a ação aqui, que o autor é um... entrou e a nação principal é um sindicato com a Santa Casa. A Santa Casa foi acionada, respondeu lá. Agora que ela já foi réu lá. Aqui ela vira réu também. Então ela não tem nada a ver com essa briga do sindicato, ela não tem nada a ver com nada, se desconsórcio ativo ou não. E ela acaba sendo condenada, né, em réu, porque os réus são ela e acaba sendo condenada em honorários advocatícios e custas. Interessante. Só porque é uma questão que eu achei assim. Por causa de briga de contribuição sindical. Tinha que ser só o sindicato mesmo. Entendeu? Acho que o réu mesmo tinha que ser o sindicato. Mas tudo bem, é uma questão que não apareceu fora um pouco do contexto. Mas é só para a gente conversar. Tá bom. Ela arguiu isso? Essa improcedência, para mim, essa improcedência era... Ela arguiu a ausência de Teria interesse que ser dela? improcedência. Falou que ela quer resolver, mas ela precisa resolver. Mas ela vira réu da ação. Como assim? Bem, Carlinhos. Mais uma razão para ser improcedente. Maria Lúcia. Tá bom, excelência. Interessante. Bom, encerrados os processos, eu indago se há alguma manifestação. Mais uma Nada mais razão para havendo. ser improcedente, Zé Murilo. Agradeço os pares, a paciência Essa discussão e vai ter lá... a participação na sessão, a paciência com o presidente e declaro encerrada a sessão. Muito agradecido. Mas, você vai ter que mudar teu ponto de vista. Essa aí. Na próxima.